A identidade do Espírito Santo. Eu coloquei ali duas palavras que são, eu acho tremenda, né? Que é o Consolador, Paracletos e o Ajudador. Então, na nossa dor, nas nossas adversidades, nas nossas fraquezas, nós temos que contar com o Espírito Santo de Deus. Mas muitas vezes nós deixamos a desejar. E eu quero ler, para nós começarmos, eu quero ler aqui esse versículo, essa palavra que eu coloquei aqui no início, que diz assim, lá, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, são as coisas que o Espírito de Deus veio fazer nessa terra também, é convencer a mim e a você, quando nós damos liberdade a Ele de fazer isso. O pecado, porque não crê em mim. Lá em Tiago 1,14, tem um versículo, não vai dar tempo de estar lendo todos os versículos, irmãos, mas cada um diz assim, lá em Tiago, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. E o Espírito de Deus veio para gerar vida em mim e em você. E outro versículo, que diz em João 16, 11 e 14, diz assim, tenho muito que vos dizer, mas eu fiz questão de sublinhar, de deixar isso em vermelho, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vos-lo há de anunciar. Eu fiz questão de sublinhar em vermelho essa parte, mas vós não podeis suportar agora. Isso foi para os discípulos e serve para nós também nesse momento como igreja. Porque muitas coisas, irmãos, não são reveladas na igreja, muitos milagres, muitas coisas não acontecem na igreja, porque nós não podemos suportar essa glória, porque a nossa maturidade tem sido pequena. Mas ore nesta manhã para que o Espírito de Deus venha sobre a sua vida, sobre o seu coração, a sua mente e te amadureça e que você seja um instrumento ambulante de Deus, para que você possa ser usado por onde você for e a sua história ser contada em Atos dos Apóstolos também. Eu vejo hoje esses drive-thru, aqueles caminhões, aqueles carrinhos que andam agora com comida, eu esqueci, food truck, né? Eu vejo aquilo e eles estão agora na rua, em vários lugares. E ontem eu vendo aquilo, eu pensei, Senhor, é alimento, é comida, é picolé, é caldo de cana, é açaí. Aí eu pensei, se cada um de nós, irmãos, eu fiz uma comparação com esses truques aí da vida. Porque se nós, aonde nós parássemos, aonde nós fôssemos, tivesse alimento para dar às pessoas que estão ao nosso redor, a igreja estaria cheia de gente, não teria tanto de banco vazio como estão agora. E às vezes as pessoas, nós mesmos, como ser humano, falhos, da natureza pecaminosa, nós queremos ocupar o pastor, queremos culpar as pessoas que pregam, queremos achar pecado para o púlpito, isso aí é porque tem pecado no púlpito, isso aí é porque o fulano está assim, está assado. Não, irmãos, isso é porque eu e você não temos alimentado as pessoas lá fora, por onde nós temos passado com bom testemunho. Se isso acontecer, todo mundo quer estar perto de mim e de você, dizer, não, eu vou lá para aquela igreja, porque lá, olha só, essa irmã que eu conheci, é uma bênção, por onde ela passa fica um sinal de Jesus. Mas não, irmãos, isso não está acontecendo. Por isso que nós temos que amadurecer para poder suportar o que Deus tem para mim e para você. E quando acontece uma coisa diferente na igreja, que uma mulher chega aqui, tira o sapato, pega o microfone e sai correndo pela igreja, é escândalo, irmãos. Misericórdia. Irmãos, não toque aonde o Espírito está agindo. Se você não recebe, cala sua boca para não atrair maldição para você. Vamos lá, o Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade, ou seja, Ele é Deus Pai, Ele é o Deus Filho e é o Espírito Santo. Então, são três pessoas em uma só. Ai, pastora, que coisa difícil de entender. Não, não é difícil. Você consegue separar a casca da mexerica e da semente?
Quando você abre, você consegue separar. Mas o fruto, ele é fechado, né? Por isso que o fruto do Espírito não são frutos. Tem vários, bondade, mansidão, longanimidade, temperança, equilíbrio, domínio próprio. É o fruto do Espírito, e ele só funciona se ele estiver fechado. Se todos os gomos desse fruto estiverem ligados um ao outro, é o fruto do Espírito. Se não tiver tudo, você ainda está precisando buscar mais ainda de Deus. A procedência do Espírito. O Espírito seria enviado pelo Pai. Está lá em João 14:16. O tempo em que viria, quando Jesus fosse para o Pai. Vamos ler esse versículo aí? Você abre a sua Bíblia. Vamos ler João 16, eu quero ler aqui na minha Bíblia. João 16, 7. Deixa eu passar. Você que nos assiste aí pela internet nessa manhã, eu quero dizer que o Espírito de Deus vai visitar você nessa manhã. Se você ficar ligado aí na sua casa e não são do Espírito, você vai receber. João 16, 7. Vocês encontraram? Posso ler? Diz assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. Então, quem enviou o Consolador? Jesus, né? E ele veio também para cumprir as promessas. E eu anotei esse versículo, e eu quero que você preste atenção e sublinhe na sua Bíblia, porque a promessa foi para os discípulos e para nós também. Eu achei esse versículo tremendo, irmãos. Então, eu quero que você que estiver dormindo, acorde, preste atenção, profetize sobre a sua família essa palavra que Deus tem para mim e para você nessa manhã. Está em Atos 2, no 39, aqui eu assinalei do 32 ao 39, que é o cumprimento dessa promessa. Mas eu quero deixar para você, que diz assim: porque a promessa vos diz respeito a quem? Vamos ler, irmãos? Vamos ler, para vocês ficarem mais animados um pouquinho? Tá aqui, dá para enxergar lá quem está lá atrás? Esse versículo? Dá? Então vamos lá. Porque a promessa vos diz respeito a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa promessa não é só para mim, é para os seus filhos, para a sua família. Então vai lá na sua Bíblia agora e sublinha isso aí e começa a orar em cima desse versículo, dizer: Deus, é promessa, eu quero alcançar essa promessa sobre a minha vida, e Deus vai cumprir, irmãos. Às vezes a gente ora muito e nós não temos um propósito, um objetivo de oração. E eu orava muito em cima da palavra, e eu parei, há muito tempo eu parei de orar em cima da palavra, e eu quero voltar. Nós assistimos um filme, as líderes do Manancial Feminino, a equipe de frente, nós assistimos um filme do Benny Hinn, que o pastor Carlos já passou aqui, que é o Tabernáculo. E nesse filme, eu comecei a ver que eu preciso voltar a orar em cima da palavra, sabe? Porque a palavra é poder, e a palavra é promessa para a minha vida, para a sua vida. Então, comece a orar em cima da palavra. O local de habitação não é no mundo, irmãos. O local de habitação do Espírito de Deus é na minha vida, é na sua vida. Se não for assim, não tem sentido nenhum. Por isso que onde nós andarmos, nós precisamos dar liberdade ao Espírito de Deus para que não quer passar. Para que Ele possa agir na minha e na sua vida. Então, se nós não servimos de habitação para o Espírito de Deus, como que eu sei que você é a habitação do Espírito de Deus e eu também? Através das nossas atitudes, através das nossas renúncias. Mas hoje em dia, muitas coisas não são renunciadas por nós. Ontem nós estivemos em um grupo familiar, e eu achei muito interessante a unidade ali daquele grupo. E ali eu disse, Deus me deu uma palavra, e eu falei sobre Salmo 90, versículo 12. Nós precisamos contar os nossos dias para que nós possamos alcançar um coração sábio. E muitas vezes nós temos essa sabedoria porque nós não permitimos que o Espírito de Deus venha sobre a minha vida, sobre a sua vida e traga conserto. Então nós precisamos falar em línguas estranhas, como diz a Bíblia, né? Línguas estranhas mesmo, que o diabo não entende. Ah, mas eu não consigo. O que acontece? Se você compara-se a um bolo de cenoura, por exemplo. Então, irmãos, o bolo sem cobertura, ele é bolo? O bolo de cenoura continua sendo bolo de cenoura?
Continua, não continua? Se eu colocar uma cobertura nele, ele continua sendo bolo de cenoura com o mesmo sabor? Não, continua. Se eu coloco mais outros adereçozinhos em cima, continua sendo bolo de cenoura? Sim. Você vai para o céu, se não falar em línguas, vai, irmão. Se você continuar no caminho de Deus, olhando para a cruz, em santidade, seguindo a Jesus, você vai morar no céu. Só que você vai comer o bolo de cenoura sem cobertura. Então, nós precisamos colocar cobertura no nosso bolo, sabe? E orar, porque quando você é batizado com o Espírito Santo, é como se uma cortina se rasgasse diante de você. O véu se rasga diante de você. É algo tremendo, e eu espero que nesta manhã, você que não recebeu ainda a evidência de falar em novas línguas, eu espero que o Espírito te visite nessa manhã para que você coma o bolo com a cobertura, viu? Isso aqui nós já vimos, vamos ver se vai mudar. Revelação divina. O que é revelar? Revelar é passar para você algo que você não sabe, que você não tem conhecimento, você recebe essa revelação. Então, revelação divina, na teologia, é o ato pelo qual Deus fez saber aos homens os seus mistérios, sua vontade e princípio no momento da criação, depois por Moisés e os profetas e, finalmente, por Jesus. E aqui existem algumas revelações que eu vou citar, não vou ler os versículos, irmãos. Se você quiser, anote e lê em casa, porque não vai dar tempo. O filho esmagaria a cabeça da serpente. Que filho é esse? Jesus. Abraão seria pai de uma grande nação e seria luz de muitos povos. Eu acho lindo e tremendo essa passagem. Lá em Gênesis 15:5, Deus diz a Abraão, vem para fora. Olha para o céu. Eu acho tremendo, irmãos. E eu falo, Senhor, eu quero olhar para o céu. Eu sei que eu não posso contar as estrelas, mas eu quero a minha geração salva. Quero a minha família salva. Essa promessa o Senhor fez a Abraão, mas eu e você somos filhos de Abraão pela fé. E filho tem direito à herança do pai. Então você tem direito aqui em Gênesis 15:5. Amém? Isaías recebe a revelação do Messias e seu nascimento. Lá em Isaías 9:6 diz que viria o conselheiro, né, o príncipe da paz, e é isso que nós precisamos. Vamos para frente. No Antigo Testamento, era a época em que o testamento, o pacto ou o acordo de Deus era válido. Olha só, irmãos, a presença do Espírito de Deus, a vinda de Jesus, a morte de Jesus na cruz, foi embora, deixou o Consolador, dá direito a todos nós de recebermos aquilo que Ele deixou. Mas no Antigo Testamento não era assim. Apesar dele estar presente naquela época, sua ação era esporádica. Isso era raro, ele só agia raramente, porque embora pudesse habitar com os servos de Deus, não estava neles. Apenas apossava-se deles quando se fazia necessária a intervenção divina. E eu coloquei alguns versículos aqui para exemplificar para vocês como isso acontecia no Antigo Testamento. Lá em Números 11:25, quando o povo murmurou, né, que não é o nosso caso, né, irmãos? A gente não murmura, não reclama de nada, não reclama da igreja, não reclama do marido, não reclama do filho, não reclama de nada. Mas o povo murmurou porque saiu ali do Egito e eles tinham melão, tinham outras comidas, e eles estavam comendo só o maná. Aí o povo começou a reclamar, e Moisés ficou bravo com Deus. E falou, estou cansado. Deus falou, então, pera lá, vou arrumar 70 pessoas, vou transferir, pegar do seu espírito e colocar sobre eles, para que eles possam ajudar você nesse trabalho. E isso o Espírito de Deus quer fazer comigo e com você nesta manhã, para que eu e você possamos tirar dos ombros do pastor Salmo e da pastora Cássia o peso qual eles têm carregado de ver esses bancos vazios, eles têm sofrido por isso. Então você vai receber desse Espírito nessa manhã, para que seja dividido a carga da igreja sobre os seus ombros, que você possa enxergar o que você possa fazer de melhor para esse lugar. E outros 2 homens estavam de fora do arraial, que era Eldade e Medade. No meu está Medade, né? Meldade. E aí eles estavam fora do arraial, mas eles estavam observando o que estava acontecendo. Sabe por quê que muitas vezes Deus deixa aqueles que acham que sabem demais fora do esquema? Porque aqueles como você que está aí sentado, têm observado, mas têm observado com amor.
E aqueles 2 que estavam fora do arraial receberam o mesmo espírito do que aqueles 70 que foram separados. E aí um dos discípulos lá de Moisés diz assim, olha, mas você viu que Meldade e Eldade estão falando, profetizando? Ele disse, assim que fosse com todo o povo de Deus. Assim que pudesse ser comigo, com você e com toda a igreja. Que o povo tem uma igreja que eu admiro muito, eu não vou citar nome aqui, porque eu detesto falar mal de igreja, falar mal de irmã, sabe? De ficar citando aquelas coisas que eu não faço, mas que o Espírito está fazendo em outras vidas, muito mais simples do que nós, mas tem poder de Deus sobre eles. Essa igreja se passa, no dia que eles consagram, se passa uma pessoa do outro lado da calçada e tiver possesso de demônio, cai lá. Então, tem consagração, nós esquecemos disso, irmãos. No dia da Santa Ceia, que não tem café da manhã, é vergonhoso, isso aqui fica vazio, porque não tem café da manhã. Mas nós precisamos alimentar o nosso espírito, não é só com café da manhã, é com isso aqui, é com a palavra, é com a oração, é com o jejum, com a santidade, e você precisa buscar isso. Então, antigamente aqui, eles eram visitados, ó, Gideão, aí... Lá na palavra de Deus diz assim, apoderou-se. E Deus falou, não, você não vai questão de gente, não. Sabe por quê? Porque eles vão achar que foi pelo poder deles. Vamos selecionar esse povo. E no selecionar desse povo ficaram 300. Os covardes já saíram fora. Não vou mexer com isso, não. Tá? Deus me livre mexer com um grupo familiar, encher minha casa de gente, ter que ouvir problema dos outros. Eu ir para esse manancial, ter que abrir minha vida para aquelas mulheres, vou nada. Então, por aí começa. Né? E por isso, perde bênção e ficam separados. Você vai para o céu? Vai. Mas você não vai experimentar o que Deus tem para você. Entendeu, irmão? Vocês estão entendendo? O que o Espírito quer fazer nessa manhã na minha e na sua vida? E Bezaliel também, eu acho tremendo isso aqui, porque o Espírito de Deus deu habilidade. Bezaliel foi um dos homens, um artesão que ajudou a construir o tabernáculo, né? E aí as peças ali, então ele não tinha habilidade. Então peça ao Senhor para que te dê o dom de habilidade. E Saul, a palavra diz assim, que o Espírito do Senhor se apoderara de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Olha, porque é bom ser batizado, ter evidência de falar novas línguas, ter uma intimidade com o Espírito de Deus. Porque eu me lembro uma vez, eu fui saindo de casa e de repente eu vi que eu mudei o meu caminho totalmente. Aí eu pensei, meu Deus, por que eu estou passando por aqui? E eu fui, foi uma saída rápida, que eu fui no supermercado lá perto de casa para comprar algumas coisinhas. Quando eu voltei, irmãos, tinha um acidente, uma coisa horrorosa naquele lugar. Então, o Espírito de Deus, que é o Consolador, que é o orientador, desviou a minha rota para que eu não sofresse aquele acidente. Então, quando Deus mudar a sua rota, quando algo não acontecer na sua vida como você espera, não murmura, espere a resposta de Deus que você vai ter. Amém? O Espírito Santo e os primeiros cristãos. Gente, o livro de Atos dos Apóstolos, nós tínhamos que ler toda semana. Porque tem tanta coisa que Deus faz e que ainda não está fazendo, porque nós não estamos preparados para dar lugar a isso. Olha, no batismo de Jesus, o Espírito de Deus estava ali. Milagres através da vida de Pedro e João, lá em Atos 3, 6. É tremendo. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Faz assim com a sua mão, a mão direita ou a esquerda, eu não sei se você é canhoto. Olha assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu estendo as minhas mãos em um ato profético para dizer ao Senhor que através das minhas mãos, o Espírito do Senhor pode me usar para fazer prodígios, milagres e maravilhas. Amém? Você crê nisso, irmão? Então, dê uma salva de palmas mais uma vez para esse Jesus, para esse Deus maravilhoso. Olha outra passagem aqui, que foi lá depois, quando o Espírito de Deus veio. Cornélio e seus parentes, caiu o Espírito em todo. Eu coloquei só esse aqui, mas eu quero ler, esse eu faço questão de ler, Atos 10, 44. Foi quando Jesus mandou Pedro
desceu um lençol, e Pedro não entendeu nada com aquilo. Falou, não, Senhor, não vou comer isso não, isso é coisa impura. Deus falou, olha, não, por isso, irmãos, por isso que eu não gosto de tocar em ministério de ninguém, criticar ninguém. Porque usa isso, ou usa aquilo, ou não usa. Porque você pode estar tocando aonde o Espírito está cuidando, e isso traz problema. Então, muito cuidado quando você for julgar alguma coisa. Então, Pedro foi enviado ali uns servos de Cornélio, eles levaram Pedro chegou naquele lugar e já sabia o que tinha que fazer. Mas olha aqui, diz assim, e estes dão testemunho, todos os profetas, de que todos neles creram o perdão dos pecados e pelo seu nome... espera lá, né? Aqui não. 10, né? E dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre os que ouviam a palavra. Então, ele não foi sozinho. Cornélio, quando Deus tocou no coração dele, que era para chamar o Pedro, ele chamou os parentes. E começou ali, todos foram abençoados. Então, você precisa lembrar dos seus parentes, lembrar das pessoas que estão ao seu redor, para que elas também possam ser abençoadas. A divindade declarada do Espírito de Deus. Não sabeis, ele é Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito Santo, Espírito de vida e Espírito de adoção. Todos esses versículos que estão aí, você vai perceber e vai poder ver o que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então, nós precisamos ter revelação, irmãos, discernimento. Você fala assim, pastor, eu não sei quando Deus fala. Irmãos, quando Deus fala em alguma situação no seu coração, traz paz, traz segurança. Quando você tiver inquietude, quando você estiver inseguro, quando você não tiver paz no coração, para tudo. Você já viu que os jovens para tudo. Para tudo, vai orar e vai buscar em Deus a resposta que Ele vai te dar. Então, não toma decisão aonde você não tem paz no seu coração. A divindade revelada, Ele nunca vos deixará. Você pode dizer amém por isso? Nós não estamos sozinhos, irmãos. O mundo não pode receber, porque não o conhece. Ele vive em nós e conosco. Se Ele está com você, Ele pode falar através de você. Ele nos ensina, às vezes nos ensina em caminhos que não são bons para nós, para o nosso eu, para a nossa vontade, para o nosso juízo, para os nossos desejos. Ele nos ensina, Ele nos convence do pecado e Ele nos guia na verdade. Sabe aquela história que você fala assim, eu não vou perdoar, eu não quero saber de fulano perto de mim mais, eu vou falar isso, mas eu vou mesmo, tem dia que eu falo é hoje. Nós passamos por um fato, esses 3 dias atrás, com uma pessoa até querida aquele dia. Aí eu comecei a falar, Jesus, mas que vontade de chegar e de falar muita coisa para essa pessoa, porque quando toca em você, é uma coisa, mas quando toca nos filhos, gente, dói demais, né? Quem é mãe aqui sabe disso. Mas eu estou orando por essa pessoa, porque eu não vou falar nada, porque eu quero que o Espírito de Deus me orienta para que eu não faça besteira, porque ainda depois você tem que voltar e pedir perdão. Perdoa, irmã está errada, você fala besteira e depois ainda tem que voltar para pedir perdão, né? As obras divinas, Ele foi criador do universo. Lá em Gênesis, você vê, né, falar que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Ele gerou Jesus, ressuscitou dentre os mortos, é Senhor da igreja, autor do novo nascimento. Se você não nasceu de novo ainda, se você ainda tem muita obra da carne, irmão, você tem que nascer de novo, Dá vida e vida eterna, regenera o pecador e distribui dons espirituais. Você quer... Quem que parou aqui, que tinha dons e parou? Levanta a mão, enterrou os talentos. Você tem coragem de fazer isso nessa manhã? Deus quer renovar os talentos de vocês. Sabe por quê? Nós olhamos muito, às vezes, para o homem. Irmãos, eu tenho defeito. Quem convive comigo mais de perto sabe que eu sou enjoada, né, Dilma? Né, Ruda? Mas eu tenho amor no meu coração por aquelas pessoas que estão ao meu lado e eu procuro testemunhar daquilo que Deus faz na minha vida de uma maneira diferente. Então, muitas vezes, nós precisamos aprender isso, a conviver com cada pessoa, porque cada um tem uma personalidade diferente, nós temos que aprender isso.
Agora vamos lá para os atributos da divindade. Alguns atributos incomunicáveis, são aqueles atributos que ele não depende de mim e de você para fazer. Por isso que está falando que é incomunicável. Ele não precisa, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele pensa e sente tristeza, porque ele habita em nós. Então, quando você está angustiado demais, você começa a pecar, é aquela angústia no coração, é o Espírito de Deus gemendo dentro de você. Alguns atributos comunicáveis, que dependem de mim e de você para que aconteça. Ele é santo, a Bíblia diz, sede santos porque eu sou santo. Bom, você tem que ser bom, o homem bom do seu tesouro, nós temos que ser bons, e temos que ser verdadeiros, né? O Espírito Santo e a Trindade. O Espírito Santo não é simplesmente uma influência benéfica ou um poder impessoal. Ele é uma pessoa assim como Jesus. Ele é chamado de Deus e de Senhor, lá em Atos. Vamos para frente aqui. Ele quer, irmãos, habitar em nós. Ele quer habitar em você. Você dá liberdade para isso? Faz assim com a sua mão, se você dá liberdade. Então, fala, Espírito de Deus, habita em mim, me orienta, me consola. Mas ele, para orientar e ensinar, muitas coisas você vai ter que renunciar. Ele convence, nós já vimos isso, ele leva o homem a Deus, ele ensina, ele guia, ele inspira, ele intercede por nós. Sabe aqueles dias que você não dá conta nem de orar? Isso acontece comigo muito. Aí eu só começo a chorar e o Espírito de Deus, eu sabe que sonda a intenção do meu coração, vai interceder para mim diante do Pai. As personalidades do Espírito de Deus. Ele tem intelecto, ele tem inteligência, irmãos, ele fala. Nós até já vimos, né? Está repetindo. Reações do Espírito Santo. Pedro recebeu e obedeceu o seu chamado, quando ele foi lá em Ananias. Muitas vezes a gente recebe uma orientação do Espírito e fala, eu não vou não. Aí liga, pastora, a senhora pode ir visitar o fulano? A senhora pode orar para o fulano? Não, irmão, se Deus falou com você, Ele vai te capacitar, por mais que seja difícil, se tiver demônio, não é você que vai expulsar, é Jesus, é em nome de Jesus, então você tem que confiar. Ele orienta e impede, dá caminho. A Paulo, ele disse, não vai, não é para passar por aí. Paulo obedeceu. Vamos lá, os símbolos do Espírito Santo. Ele é água, você vê falar às vezes a água, ele é óleo, ele é selo, nós fomos selados, irmãos. Sabe aquela carta que você quer enviar ela para chegar mais rápido? Independente dela chegar mais rápido ou pelo Sedex 10, ela tem um carimbo. Aquilo ali é um selo. As pessoas precisam olhar para mim e para você e entender, através da nossa linguagem, que nós somos de Deus, que nós temos o Espírito de Deus. E eu quero te perguntar nessa manhã, que linguagem você tem usado quando você é afrontado? Que linguagem que você tem usado quando você vê essa igreja com muitos bancos vazios? Que linguagem você tem usado para aquelas pessoas que estão perto de você e que precisam de Jesus? Tem uma passagem no Antigo Testamento que o povo de Deus era separado quando falava chibolete. Chibolete. Dependendo da maneira como falava, chibolete, né, bem? Dependendo da maneira como eles falavam chibolete, você não é de Deus, vá para lá, não pode participar. Então, muitas vezes, você tem vontade, mas você não tem coragem de renunciar coisas na sua vida para que você seja usado por Deus. E nesta manhã é uma escola bíblica dominical. Mas falando de quem eu estou falando, eu gostaria que alguém tivesse no teclado agora, se puder, por favor. Falando de quem eu estou falando e experimentando o que eu tenho experimentado. Nessa manhã eu não posso deixar de orar por você. Eu quero pedir para você, eu quero que vocês se coloquem de pé, porque de pé parece que até o pulmão, até o nosso ar melhora, né? A nossa respiração. E eu quero nessa manhã, primeiramente, eu quero orar por você, que tem um ministério, que se decepcionou, você vai ter que ter coragem de vir aqui à frente para receber o que Deus tem para você. Você que se decepcionou, falou, não vou fazer mais, vou enterrar o meu talento, não quero saber mais disso, eu quero que você venha aqui na frente, em nome de Jesus, eu quero orar por você, quero pedir que o Espírito de Deus, pode vir, não precisa ter vergonha, você que enterrou o seu talento,
Vem aqui à frente. Vocês que levantaram a mão aquela hora, pode vir aqui. Então eu quero que você nessa manhã receba o talento que Deus já te deu nesta manhã. Levante, põe as suas mãos assim, em um ato de receber. Ole que ele chore mana chodere canalabas torinanai torobosuriandere calabas. O terechuitera manabasuriandera macalabachoriandera barabas. Espírito de Deus, vem nesse lugar nesta manhã. Vem sobre essas vidas que estão aqui à frente. Heriaitsu deflaço ideromo nocolosso idaramanamanamasuriá. Oh Jesus. Orealabachurianda labasta labachou. Recebe nessa manhã em nome de Jesus. Recebe Ramachuda Ramakanda Labarabassurianda Ramanaia. Aquilo que Deus já tem te dado. Herianda Lachon Terraço Iderei. Alamassuda Cantaramanamasorias. Não rebaixuita Namanaia. Te chamei para olhar para o homem, Namassurianda. Te chamei para fazer a minha obra. E nesta manhã eu renovo as tuas forças. Renovo Rabachuriando o teu entendimento. Recebe Rabachurianda Lamanabachuriando um novo pensamento. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, visita cada um aqui. Senhor, em nome de Jesus, todo bloqueio, toda desistência, caia por terra nessa manhã em nome de Jesus. Meu Deus, renova a aliança, renova casais, renova a linguagem. Ah, xarabassurianda lamanás. Cada palavra que sair da boca dos teus servos, que sejam palavras de unção, de poder, de sabedoria, Pai, de autoridade, de conhecimento da tua palavra. Erianda labachore andanai terebo deremaço derras. Elianda rocoloshuida rabassurias. Deus, eu abençoo cada vida nessa manhã que está aqui à frente. Em nome de Jesus. E você que está no seu lugar aí, que tem a evidência de falar em novas línguas, comece a falar. Se você não falava, você vai falar agora em nome de Jesus. Ele canta lá baixuriando. Esse barulho o inferno precisa ouvir. Esse barulho precisa fazer diferença na minha vida, na sua vida, por onde nós andarmos. Você que tem bloqueio na sua mente, que tem medo de falar em novas línguas, põe a mão na sua mente assim. Você que tem medo, isso é normal, irmãos. Eu oro muito por pessoas que não querem falar em línguas porque tem medo. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: Senhor Jesus, tira todo o bloqueio, fecha os seus olhos, não preocupe com o que está acontecendo aqui na frente, deixa o Espírito fazer. Daiane, vem aqui um pouquinho. Xalabassurianda labaxara. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.